Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar a 39ª sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores em São Pedro, na sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 38ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 39ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 363/2022, encaminhando o projeto de lei complementar de origem governamental que acresce o artigo 18, a linha A, à Lei Complementar número 08, de 2 de março de 1998, PLC número 18/2022. Ofício do gabinete número 364/2022, encaminhando o projeto de lei de origem governamental em caráter de urgência que anula e suplementa verbas da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, PL número 86/2022. Projeto de lei complementar número 19/2022, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 2 da lei complementar número 115/2016, de 13 de junho de 2016 e da outras providências, PLC número 19/2022. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 28 de novembro de 2022. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Insiro para a leitura o projeto de lei número 87/2022. Boa noite a todos. Ofício número 363/2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente vem a vossa excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que acresce o artigo 18A à Lei Complementar número 8, de 2 de março de 1998. Sem mais, renova a vossa excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, prefeito municipal. Projeto de lei número 18, projeto de lei complementar número 18 de 2022. Acresce o artigo 18A à Lei Complementar número 8, de 2 de março de 1998. O prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 18A à Lei Complementar número 8 de março de 1998, com a seguinte redação. Artigo 18A. O membro do Magistério Público Municipal, no exercício de função de confiança, será automaticamente convocado para exercer a carga horária de 40 horas semanais, devendo perceber a remuneração pelo acréscimo de horas, conforme remuneração, subsídio ou gratificação prevista para sua classe e seu nível, exceto se já estiver sujeito a tal jornada de trabalho, inclusive em razão do acúmulo de cargos na forma prevista na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O membro do Magistério Público Municipal designado para a função de diretor ou outra função de escola terá sua carga horária ampliada para 40 horas semanais, quando a unidade escolar funcionar em mais de um turno, exceto se já estiver sujeito a tal jornada de trabalho, inclusive em razão de acúmulo de cargos na forma prevista da Constituição Federal, devendo perceber a remuneração pelo acréscimo de horas conforme o subsídio fixado para sua classe e seu nível. Parágrafo 2º. O membro do Magistério Público Municipal que exercer a função de diretor ou outra na unidade escolar somente poderá exercer outra função pública ou privada em um horário que não colida com o exercício da função de direção
ou outra, limitado, em qualquer caso, a carga horária de 60 horas semanais, devendo, para percepção da gratificação de direção ou outra, preencher formulário em que indique o exercício ou não de outra função pública ou privada e o horário de seu exercício. Parágrafo 3º. Na hipótese de acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, na forma permitida na Constituição Federal, a acumulação será restrita a 60 horas semanais, devendo o servidor preencher anualmente formulário em que indique o horário de trabalho do cargo, emprego ou função exercida em acúmulo. Parágrafo 4º. No caso de nomeação ou cargo de secretário municipal, aplicam-se o previsto no caput deste artigo e de seu parágrafo 1º, no entanto, não será admitido a acumulação de cargos públicos ou o exercício de atividade privada. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, devendo surtir efeitos a data da edição da Lei Complementar número 8 de 2 de março de 1998. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 18 de 2022. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação desta respeitável Casa Legislativa o projeto de lei que tem como propósito de acrescentar o artigo 18A à Lei Complementar número 8 de 2 de março de 1998. Trata-se, no presente projeto de lei, a busca da regulamentação para os membros do Magistério Público Municipal nas funções excepcionais de confiança, devendo perceber a remuneração pelo acréscimo de horas conforme remuneração, subsídio ou gratificação prevista para sua classe e seu nível. Neste sentido, conto com a habitual atenção de vossas excelências e de seus dignos e nobres pares, no sentido da apreciação e aprovação do projeto de lei complementar que acompanha este ofício. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 364 de 2022, do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, venho a vossa excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência, que anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renova a vossa excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 86 de 2022. Anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 169.170 na dotação abaixo identificada. 4. Secretaria de Educação e Desporto. Ampliação e reforma de creches do ensino infantil. Aplicações direta. R$ 169.170. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no valor de R$ 169.170 nas dotações abaixo identificadas. 4. Secretaria de Educação e Desporto. Funcionamento e manutenção do ensino fundamental, aplicações direta R$ 39.905. Funcionamento e manutenção da educação infantil, R$ 129.265. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal.
Justificativa ao projeto de lei número 86 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta respeitável Casa Legislativa o projeto de lei conforme justificativa que passo a expor. Ressaltamos que a necessidade desta lei se dá em virtude da ampliação do Centro de Educação Infantil Frei Ático, referente à construção de uma sala de aula com banheiro, com área total de 64 metros quadrados, pelo fato de que atualmente há apenas 5 salas para atendimento, sendo que no ano de 2021, para atender a demanda de matrículas, foi dividida uma sala com divisória para atendimento de 6 turmas no mesmo turno. A organização de turmas na educação infantil contempla o atendimento de 6 grupos com agrupamento de crianças por faixa etária. Desta forma, serão remanejados valores da ação, funcionamento e manutenção da educação infantil e funcionamento e manutenção do ensino fundamental, para ação, ampliação e reforma de creche do ensino infantil. Neste sentido, conto com a habitual atenção de Vossa Excelência e de seus dignos e nobres pares, no sentido da apreciação e aprovação do projeto de lei complementar que acompanha este ofício. São Pedro de Alcântara, 24 de novembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 19 de 2022, que altera o anexo 2 da Lei Complementar número 115 de 2016, de 13 de junho de 2016 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O quadro referente ao anexo 2 passa a constar novo salário base para o cargo de assessor do Gabinete da Presidência e assessor legislativo auxiliar. Parágrafo 1º. O vencimento para o cargo de assessor do Gabinete da Presidência será equivalente à remuneração do assessor técnico legislativo. Parágrafo 2º. O vencimento para o cargo de assessor legislativo auxiliar será equivalente a um salário mínimo vigente. Artigo 2º. A despesa decorrente desta lei correrá por conta das dotações do orçamento fiscal vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de novembro de 2022, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 25 de novembro de 2022. Justificativa. A alteração do anexo 2 da Lei Complementar número 115 de 2016 tem por objetivo atualizar o quadro de pessoal do provimento em comissão da Câmara Municipal, adequando os proventos de acordo com a função exercida e o atendimento jurisprudencial predominante. Em recente decisão, o STF fixou o termo de repercussão geral número 900, definido que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que elabore em jornada reduzida de trabalho. Dessa maneira, a proposta vem adequar a discrepância hoje encontrada nos proventos dos cargos descritos. O impacto financeiro já foi devidamente verificado, sendo que os gastos com o pessoal no orçamento previsto para a Câmara Municipal está muito aquém dos limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nestes termos, espera a concordância e aprovação da matéria pelos nobres colegas Edes. São Pedro de Alcântara, 25 de novembro de 2022. Erejão do Amaral, segundo secretário. Vilmar Prim, presidente da Câmara. Daniel Rodrigues, primeiro secretário. Projeto de Lei número 87 de 2022. Presidente Vilmar Prim. Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável, área de terra que menciona a mesa diretora da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas à lei orgânica e no regimento interno, faz saber a todos os habitantes deste município que resolve, artigo 1º, fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação amigável o imóvel objeto de matrícula 93.315 do livro número 2 do Registro de Imóveis de São José, qual seja um terreno com área de 636,73 metros quadrados,
designado por lote 14 da quadra C do Parque Residencial e Comercial São Pedro, situado no centro do município, na rua José Arlindo Trierweiler. Artigo 2º. A área a que se refere o artigo anterior destina-se exclusivamente para a instalação da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Artigo 3º. O imóvel acima escrito será adquirido pelo valor de R$ 316 mil. Artigo 4º. As despesas decorrentes da desapropriação do imóvel descrito no artigo 1º correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Fica expressamente dispensada a realização do processo licitatório para a compra do imóvel acima descrito, nos termos do artigo 24, inciso 10, da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 93, e posteriores alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 25 de novembro de 2022. Vilmar Prim, presidente da Câmara. Justificativa. O presente projeto tem por escopo viabilizar a aquisição de um terreno para a futura instalação da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Como se sabe, atualmente a Câmara de Vereadores situa-se na sede do Poder Executivo Municipal, espaço diminuto que não oferece condições adequadas para o funcionamento da respectiva, uma vez que as suas acomodações não possuem acessibilidade. O referido terreno fica ao lado do terreno já adquirido pela Câmara no ano de 2021. Faz-se necessário a aquisição de mais um terreno devido à área necessária para a construção e estacionamento. Sob o aspecto financeiro, cumpre ressaltar que a transação está sendo realizada com base no laudo de avaliação em anexo e de acordo com os parâmetros aferidos no mercado imobiliário local, o que confere transparência e lisura à presente iniciativa. A dispensa do certame licitatório decorre de dispositivo legal que assegura tal prerrogativa nos casos em que a aquisição do imóvel venha atender às finalidades precípuas da administração pública, ressaltando-se ainda a preponderância de fatores localização. Desta forma, a mesa diretora submete esta proposição para discussão em plenário, esperando a sua aprovação pelos nobres colegas. São Pedro de Alcântara, 25 de novembro de 2022. Vilmar Prim, presidente da Câmara. Éder Júnior do Amaral, segundo secretário. Daniel Rodrigues, primeiro secretário. Consulte, senhor segundo secretário, se há algum vereador inscrito para o expediente. Não há vereadores inscritos para o expediente, senhor presidente. Insiro na ordem do dia, em primeira deliberação, o projeto de lei número 81/2022, que em única deliberação o projeto de lei número 86 e 87/2022 e o projeto de lei complementar número 19/2022. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 81/2022, que altera o termo de cargo de operador de máquina 2, previsto na Lei 19, de 8 de março de 1997, e das outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 81/2022, aprovado por unanimidade. Em única deliberação, o projeto de lei número 86/22, que anula a suprimento à verba da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 86/22, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 87/22, que declara utilidade pública para fins de desapropriação amigável, área de terreno que menciona, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 87/22, aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar número 19/22, que altera o anexo 2 da lei complementar número 115/2016, de 13 de junho de 2016, e das outras providências, está em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei complementar número 19/2022, aprovado por unanimidade. Consulte, senhor segundo secretário, se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais.
Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Terezinha Kuhn, vereador Roberto Enin, vereador Vinícius Zimmermann, vereadora Tati Silva, vereador Odair Laurentino, vereador Rogério Hoffmann, vereador Daniel Rodrigues. Conceda a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para parabenizar os organizadores do evento Natal Luz, que aconteceu no último sábado. Infelizmente, devido ao mau tempo, não foi possível realizar em frente à prefeitura. O evento aconteceu dentro da Igreja Matriz. Quero parabenizar o coral de São Pedro de Alcântara, o coral de Antônio Carlos, que estava muito lindo. E também eu quero dizer que a Praça Central ficou muito linda. A decoração deu um grande destaque para a nossa praça. Foi um evento organizado por muitas mãos. E mais uma vez eu quero agradecer por todos os colaboradores. Foi muito emocionante a missa e, em geral, todas as apresentações, crianças, professores, e muito obrigada. Seria isso. Conceda a palavra ao vereador Roberto Enin. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, os que compõem a mesa, os nobres vereadores, os assessores, plenário e o público que nos está acompanhando pelo site. Senhor presidente, que me faz acender a tribuna hoje, primeiramente eu quero agradecer o Poder Executivo, em nome do prefeito Charles da Cunha, vice Luciano Cretes, alguns pedidos que esses vereadores fez para alguns munícipes e eles contemplaram. Então a gente tem que saber valorizar na hora que é preciso valorizar. E na hora que a gente precisa criticar também, tem que ser criticado. Seria, né, essa parte. Então, como eu fui contemplado, eu agradeço. E também eu tive a oportunidade hoje de ter uma reunião ali, fiquei com o prefeito do executivo, umas 2 horas mais ou menos com ele conversando, sobre um assunto que o munícipe veio aqui, da rua, essa rua até é aqui do centro da cidade, do município aqui, é Rua Eduardo Fleiberg Bongart. Então, o que acontece ali? Tendo em vista que nós temos um laboratório e tem muita volume de pedestres trafegando ali. E o que acontece? Às vezes vem um caminhão, alguns caminhões de Angelina ou de Florianópolis para Angelina, com excesso de velocidade. Então eu pedi para fazer um estudo ali para ver a possibilidade de diminuir essas velocidades. Ou seria, não sei, lombada, não sei né, se é o caso, mas eles que vão estudar, o engenheiro está aí para isso. Mas seria sei lá, placa educativa. Placa educativa também, né, tem alguns que também respeito. E outros não. E aí a gente está pagando, né, por lombada pelos outros. Né? Não é todos que têm a mesma educação no trânsito, né? Mas, enfim, então eu gostaria que ele visse essa possibilidade também, né? E aproveitando o gancho aqui também, já pediram para aqui nessa academia ao ar livre aqui, parece que tem alguns equipamentos ali que não está funcionando, que ele dá uma pedida para revisar aquilo ali, porque eu não tive tempo hábito de fazer indicação por escrito, então estou fazendo verbal. E outra coisa também que eu queria pedir e saber, e quero por escrito, se for possível, ter a possibilidade disso aí, é o seguinte: o término da rua Adriano N.,
na frente do hospital ali, tá? Porque aquilo ali também tem muita coisa ali que está errada, tá? Hoje eu recebi uma reclamação de um diretor clínico ali, que ali é à frente do hospital. Eu acho que a gente merece um pouquinho mais de respeito. Tá uma lama ali, aquilo ali não foi colocado meio fio, não foi nada. Então eu acho que tem que ter, não sei se a firma já depositaram dinheiro também, não sei como é que foi aquilo ali, foi através de convênio. Eu acho que tem que ter esse êxito de a gente poder saber para poder dar a resposta para a população. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Boa noite a todos. Inicio minha fala aqui endereçando a figura da dona Hérnia, seus filhos e netos, pela passagem do seu Valmor Junques, morador lá do bairro de Santa Filomena. Seu Valmor Junques sempre foi lembrado no seio da nossa família como um grande amigo do meu avô Raulino, não só por ter muitos anos na vida negociado madeira como ele, como um colono, que assim o fazia, mas também por ter servido no 63BI, junto num tempo onde se ia a pé, né, para prestar o serviço, se caminhava um dia, uma noite inteira. Então, não, mas o seu Valmor ele foi transferido para o Rio depois. Eles ingressaram junto no 63 e o seu Valmor realmente foi para o Rio. Então, pela amizade dessa longa data, por ser sempre lembrado na família, eu registro aqui minhas condolências pela passagem dele. Lembrando a todo alcantarense, hoje a gente tem essa situação climática, né, de índice pluviométrico bem alto, que vai se estender ao longo de toda a semana. Peço atenção não do nosso poder público, a Defesa Civil, que já está em alerta com os pontos em especiais. Lembrar que o nosso mandato, há um tempo atrás, já sugeriu à administração pública hidrojateamento de sementes para locais de barrancos que apresentam periculosidade, né, com relação à estabilidade, que é uma metodologia, né, que rápido apresenta um desempenho, então fica aí uma grande solução, em especial a encosta do nosso rio Maruí. A gente tem vários pontos onde o rio está descoberto, sem mata ciliar e com visível erosão. Aqui da janela da nossa sala legislativa a gente consegue visualizar ao lado do estacionamento. Tem uma enorme erosão aqui à frente no rio, assim como temos ao longo de todo o rio em nosso município. Né? A gente sabe que assoreando a encosta do rio, a calha do rio vai ficando cheia de sedimento, qualquer chuvinha que dá é mais fácil de transbordar e a gente ter, né, alagamentos em nossa cidade. Então, seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo na tribuna nesta noite para externar minha preocupação enquanto vereadora sobre essas chuvas que estão acontecendo, sobre a defesa civil de nosso município. Já venho alertando há algum tempo sobre as residências que estão mais expostas nas encostas de morro, sobre as residências que foram interditadas pela Defesa Civil e que os moradores aguardam uma solução. Mais uma vez, eu alerto que, depois de acontecer, não adianta querer remediar. Então, fica aqui o meu alerta para que a Defesa Civil esteja mais ativa e com telefones à disposição da população alcantarense. Não adianta só ficar postando alerta nas redes sociais. O mais importante é verificar a situação em loco. Sabemos que, devido às fortes chuvas, presidente, a água tende a ficar mais escura, a gente tem ouvido aí bastante reclamações. Só que precisamos de uma solução urgente. Foram 2 dias de chuva e uma forte chuva, o que já tornou a água imprópria para o básico. Precisamos de uma solução. Hoje nós temos uma estrutura responsável, que é a SAMAI, contratos com várias empresas. A população já começou a pagar. Então, o mínimo que se espera é água limpa, de qualidade, própria para consumo, faça chuva ou faça sol. Mudando de assunto, quero falar sobre o processo seletivo, quero deixar aqui a minha indignação
sobre termos 2 editais num município feito nosso, pois isso não dá o direito da pessoa se inscrever em 2 cargos. Então, eu não sei para que 2 editais. Deixo aqui a minha indignação. Na minha opinião, é um jeito de arrecadar dinheiro, visto que o processo seletivo de 2021 poderia muito bem ser renovado. Poderiam utilizar o processo seletivo de 2021 e chamando conforme a necessidade, mas não, preferem dificultar principalmente a vida dos servidores da educação, preferem viver de chamamentos públicos durante o ano inteiro, infelizmente. Pude observar que alguns cargos serão renovados, tipo assistente social e psicólogo do CRAS e da PENAISP. Fica aqui a minha dúvida. Por que alguns cargos são mais importantes que outros, quando, na verdade, a educação deveria estar à frente? Mais uma vez eu digo, não há planejamento. Já digo pelo edital que saiu hoje, às 5 horas da tarde, um edital para seleção interna para funcionário efetivo. Nunca vi uma coisa dessa, só em São Pedro de Alcântara, mas tudo bem. O edital é referente à colônia de férias para o mês de janeiro. Então, fica aqui a minha indignação. O presidente passou aí um projeto referente à construção de salas. Quero deixar aqui um alerta que não adianta a gente ficar construindo as salas se não estão conseguindo nem fazer a manutenção nas salas que a gente tem. Deixo aqui um alerta referente à reforma no telhado da Escola Adalberto, que daqui a pouco a gente terá professor e não teremos sala de aula em boas condições, porque choveu, está tudo alagado. Então, seria isso. Boa noite e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Odair Laurentino. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, demais vereadores e vereadoras e o público que nos assiste nessa noite. Presidente, eu vim à tribuna esta noite para pedir uma relação das pessoas que ganham cesta básica no nosso município. Tá? E outra coisa, o Roberto Henninger, vereador, faz 8 meses que eu já fiz a indicação dessa academia de rua, tá? Só para relembrar ali. Tá bom? Uma boa noite a todos e é só isso, presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos acompanha de maneira presencial e remotamente. Senhor presidente, acendo a tribuna essa noite, para reforçar o que eu coloquei na semana passada, e aí até no final da sessão o vereador Daniel veio conversar, sobre a questão da cobrança da água. Eu falei aqui de que as casas em que não estão usando a água, eles não vão pagar, vai pagar quem realmente usa. Agora vejam só um detalhe. As casas em que possuem o cavalete, né? Porque se ela possui o cavalete, é porque ele solicitou a ligação da água. Ninguém invadiu propriedade para instalar cavalete. Ele fez a ligação, seja as associações que existiam ou a atual SAMAI. Então, as pessoas que possuem cavalete ligado à rede, vai ser cobrado, né? Porque a pessoa, não, mas eu tenho cavalete, só que eu tenho poço lá, eu uso a água do poço. Mas quem prova isso? Não tem hidrômetro instalado para saber se usa realmente ou não usa. Então, eu acho uma decisão acertada. Se foi solicitado, se está instalado ali o cavalete, a ligação, é porque alguém solicitou. Não foi invadido terreno de ninguém para fazer essa ligação. Então, que fique bem claro isso. Com relação ao projeto de lei de suplementação de verba aqui, que nós aprovamos agora há pouco, o vereador Tati, se eu não me engano, no projeto diz que é para reforma e construção de uma sala na creche feiática, né? Então, vai pegar tudo, provavelmente, né? Reforma e construção. Você está falando da Alberto. Ah, tá.
porque aqui o projeto a gente aprovou para reforma e construção de uma sala no CEA. E com relação à turbidez da água, eu confesso a vocês que em tempos de chuva, assim, realmente a água ela fica com turbidez. Isso é raro, né, se não ficar. Mesmo com quem tem poço artesiano, muitas vezes tem a turbidez da água. Então, acho que cabe também um pouquinho de paciência, porque isso é um fenômeno natural que não dá para controlar, né? E com relação às construções em encostas que correm risco, eu até entendo de que tem que dar uma assistência assim, mas também, quando a pessoa for construir, solicitar ali a viabilidade de construção, a prefeitura não dá a viabilidade. Porque é muito fácil. Você vai lá, constrói a casa em cima de um barranco, daqui a pouco vem a chuva, o temporal, derruba, aí a prefeitura é responsável. Então, as coisas têm que ser bem calculadas. Então, a própria prefeitura, né, a tributação ali que dá o alvará de construção, já tem que alertar de que... Agora, se a pessoa insiste e vai lá e constrói, está construindo irregular. Aí não tem nenhuma responsabilidade do poder público. Certo? Aliás, eu acho que a responsabilidade é não permitir construir nesses locais. Porque ali habitam crianças que não têm culpa nenhuma, né? Eu entendo que pessoas com pouco recurso procuram esses locais, mas aí daqui a pouco vem a enxurrada, vem o temporal e acaba com tudo. E aí? Aí todos nós vamos pagar por isso. Então, eu acho que tem que ter bastante critério nessa situação. Gostaria também de convidar os senhores vereadores, o público que nos assiste, para participar de um bingo no próximo dia 3, sábado, após a missa, no salão paroquial lá de Santa Teresa, salão da igreja, lá do santuário, em benefício do Isaac. Isaac é um menino que tem agora 11 meses, já fez 2 cirurgias cardíacas, semana passada fez uma cirurgia neurológica também, que tem bastante problema. Então a intenção desse bingo é arrecadar fundos para melhorias na casa do Isaac, né? Então, agradeço já antecipadamente a presença de todos e tem bastante prêmio lá, tem mais de 100 prêmios. Então, se puderem participar, eu agradeço. Também agradeço os colegas vereadores que contribuíram financeiramente para a realização do bingo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao Daniel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, público presente, o Hélio, a Patrícia e o Juliano, e o público que nos acompanha remotamente. Assino a tribuna nessa noite, senhor presidente, de forma rápida, e para complementar o que já foi também mencionado pelo vereador Roberto, em relação às obras, e não só a da rua Adriano Enig, que foi uma obra que particularmente trabalhei bastante para aquele projeto, inclusive no ofício semana passada entregue pelo Executivo, está ali, 1.700.000, então esse valor foi bem trabalhado, foi atualizado o projeto junto com o Executivo, que fez uma contrapartida de R$180 mil, e a Granfpolis, que atualizou o projeto, que era de pavimentação de lajota para asfalto, inclusive com calçada e tudo mais, e hoje está lá apenas com asfalto, e infelizmente com essas chuvas que está acontecendo, hoje a administração do complexo penitenciário se obrigou a trabalhar e tirar lama da estrada para ter o acesso seguro. Claro que com essas chuvas, essas obras, a gente sabe que isso acontece, é normal. Mas não só essa obra que mencionada, tantas outras que foram iniciadas, paralisadas e não será quando vão ser concluídas, né? Que a obra boa é aquela que começa e termina. E tendo em vista no ofício ali que mencionou os valores que foram disponibilizados para o Executivo para execução de várias obras, o que está faltando? Tem a licitação, está faltando a fiscalização, está faltando o repasse de alguma parcela que tem que ser feita. Então, aos 15 dias atrás, se eu não me engano, conversei com o prefeito com a preocupação da Adriano Enig em relação a isso, muitas pessoas me cobram, porque passo ali todo dia, e estava para ser liberado o valor final do mês e
Então, vamos ver que o quanto antes isso se resolva. Até porque daqui a pouco já vai ter que fazer reforma na obra que não foi acabada, porque com essas chuvas ali está danificando bastante e ocorrendo erosões em alguns pontos. Então não é só essa obra, tem a da Ambrósio Cuno, bem mencionada, e outras obras que estão paralisadas há um bom tempo já, aguardando será o repasse. Vai vir, não vai vir, porque se não vier vai ter que fazer algum paliativo para aquilo ali não se danificar mais do que já está. Até porque pelos valores repassados ali no ofício, são valores significativos para início e fim das obras. Então, peço uma atenção especial, Poder Executivo, para ver como que está isso aí, se está parado, o que está faltando, para a gente retomar essas obras e finalizá-las o quanto antes. Também quero parabenizar aos organizadores e todos aqueles que participaram do Natal Luz. Infelizmente, o tempo tirou o brilho desse evento ocorrer aqui na praça, estava tudo bem preparado, porém, o coral de São Pedro, junto com o de Antônio Carlos, e as criancinhas fizeram uma bela apresentação na matriz. Então, parabenizo a todos os envolvidos, porque foi um evento que foi muito bom, um evento legal, e a nossa praça, como a vereadora Terezinha mencionou, ela está digna de um Natal excelente, um Natal bonito para o município de São Pedro de Alcântara. Também quero parabenizar a equipe de Karatê, que esteve presente no estado de Goiás, no Brasileirão, trouxeram para a nossa cidade e representaram muito bem várias medalhas. Então, a todos os atletas, pais, responsáveis e também a equipe técnica que acompanhou, fica aqui os parabéns, e ao Executivo por sempre incentivar o esporte no nosso município. Por essa noite seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerra a presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2022, em horário e local regimental. A todos que nos acompanhamos, muito obrigado e boa noite.